Então, como reconhecer esses sinais de fome do bebê, né? Como é que eu percebo que o meu bebê está com fome? Primeira coisa, né? Um bebê saciado, ele pode até vir para o peito, né? Mas é um bebê que normalmente vai relaxar e vai dormir. Então, um bebê saciado vai dormir por um tempo um pouco maior do que aqueles 10 a 15 minutos. Quando o seu bebezinho mamou em torno de 1 hora e relaxou, dormiu, mas daqui 10 minutos ele está lá procurando de novo. Então ele começa a se movimentar, mexer os olhinhos, colocar a linguinha para fora, né? Ele começa a lamber essa boquinha. Aí quando ele viu que a mamãe não percebeu isso, ele começa a procurar alguma coisa para sugar. Quando ele consegue, ele leva a mãozinha na boca e começa a sugar, e a mãe não percebeu ainda, ele vai chorar. Então, o choro já é o desespero da fome. Quando ele chega no topo da fome, ele chora, chora, chora e ele vem para o peito. Então, o sinal de fome muito precoce me diz que esse bebê não conseguiu se saciar adequadamente. Mas nem tudo é fome. Nós precisamos observar também que muitos bebês, às vezes, choram porque eles querem arrotar. Então, às vezes, eles mamaram demais e o bebê está lá chorando, eu coloco o bebê em pezinho, deixo ele aqui junto de mim, acalmo, aconchego, ele vai arrotar, vai trazer um conforto, vai liberar aquele gás que estava ali dentro, incomodando o bebê, e esse bebezinho vai dormir novamente. Alguns bebês precisam da sucção de novo para induzir o sono. Outros bebês não vão precisar dessa sucção e vão dormir tranquilamente. Então, esses sinais de fome, normalmente, eles estão associados ao quê? A uma procura muito intensa do peito. Eles querem ficar sugando, querem ficar sugando. E essa procura muito intensa do peito significa que realmente eles não estão saciados. Quando é só barriguinha cheia e o bebê quer arrotar, então o que a gente vai fazer? Deixar o bebezinho de pezinho, ele vai arrotar, vai se saciar. Quando não for, ele vai procurar outra coisa. Anne, mas muitas vezes o bebê chora, arrotou, voltou leite, continua chorando. Algumas crianças podem ter desconforto. Então, assim, o intestino começa a movimentar depois da mamada. Algumas vezes fica um acúmulo de gás nesse intestino. Não chega a ser uma cólica, né? Aquela cólica de literatura, com aquele choro estridente, mas aquela criança tem um desconforto que ela não tem como manifestar de outra forma, a não ser chorar. Então, a gente vai tentando reconhecer se esse choro, né, for um choro que muitas vezes for uma manifestação de desconforto, a mamãe tenta até oferecer o peito, o bebê reclama um pouco, continua chorando. Vamos tentar outra coisa. O que a gente pode tentar? Colocar ele de barriguinha para baixo, que esse abdômen vai ficar um pouco mais livre, essa criança consegue liberar esse gás, consegue soltar o gás do intestino, consegue fazer um punzinho, e aí ela alivia aquele desconforto e sacia aquele choro, né? Então, isso é que a gente vai ter que começar a reconhecer no nosso bebê. Outra situação que pode fazer com que a criança, às vezes, tenha um choro muito grande, muito intenso, é a situação que é bem comum, né? Que é bem comum. Querer ficar em contato, né? A gente fala contato pele a pele, contato com a mãe, sentindo o cheiro da mãe, sentindo, né, o calor da mãe. Como é que eu vou dizer para vocês? Para a criança, é um mundo muito diferente aqui fora. Imagine assim, você, uma criança, né, de 5 anos, e alguém te largar em qualquer local, né, que você nunca viu na vida sozinho. A primeira reação vai ser de desespero, né? Então, muitas crianças ainda têm uma necessidade, né, nos primeiros dias de vida, e isso pode se estender durante os 3 primeiros meses de vida, que a gente fala que é a esterogestação, de ficar em contato com essa mãe pela segurança. Então, a criança precisa
se sentir segura. Quando ela está num ambiente familiar tranquilo, quando ela se sente segura, muitas vezes ela se sente segura lá no bercinho. Ela não vai exigir tanto do colo dessa mãe. Outra situação é que muitas vezes essa mãe precisa desse colo desse bebê. Então, o bebê sente que você não está bem, mãe. Então, algumas situações, o seu bebê vai chorar e vai exigir do colo, porque ele vê que você não está bem. Ele vê que, de alguma forma, você, mamãe, está precisando desse contato. Que, de alguma forma, ele quer te trazer um conforto para aquilo que ele percebe que você está sentindo. Lembre-se que a energia entre vocês dois é uma ligação muito forte, essa ligação energética entre mãe e filho. E tudo aquilo que te angustia, que te deixa desconfortável, que te deixa triste, que não te deixa bem, faz com que essa energia reflita no seu bebê. Então, é como se fosse um espelho seu. Tudo aquilo que você sente, ele vai sentir também. E muitas vezes o choro do seu bebê vai ser por conta disso. O seu bebê vai perceber que você não está bem e está precisando desse colo, está precisando ser confortada, está precisando ser consolada. Mas a gente não entende dessa forma. Muitas vezes a gente acaba entendendo de outra forma, né? A gente fala, meu Deus, mas esse bebê só quer colo, não sai do meu colo, só quer peito, né? E o peito, gente, é uma extensão do cordão umbilical, tá? Tem que lembrar disso. O cordão umbilical, agora, aqui fora, é o peito da mãe. O cordão umbilical aqui fora traz aquele líquido branco, né? O sanguinho branco, que agora é precioso, o leite humano. Esse líquido agora, que vai nutrir, que vai fazer o seu bebê crescer aqui fora, é essa ligação tão forte com o seu bebê. E muitas vezes, gente, as mães, né, elas não conseguem, pela exaustão, pelo cansaço, pela fadiga, elas não conseguem perceber essa necessidade desse bebê, né, de ficar no colo, de ter esse conforto, de sentir o seu cheiro, de sentir o seu coração pulsando ali no seu peito, né? A criança, ela, muitas vezes, ela só vai se confortar no colo da mãe. Muitas vezes, ela pode passar de mão em mão com quem estiver em casa, que isso não vai resolver. A única forma, o único conforto é o colo da mãe. E essa fase da esterogestação, ela pode ser mais tranquila, como pode ser uma fase de muito desgaste, de muita exaustão para as mães, porque esses bebês, às vezes, não têm outro conforto que não o colo da mãe. Digo para vocês que tudo isso vai passar, né? Existem, né, algumas pessoas que até dizem, né, algumas mães falam assim, ó, o mantra nosso é, tudo passa, tudo passa, tudo passa. É um mantra que você tem que repetir o tempo inteiro para que você se fortaleça, que você tire energia, que você consiga, né, se manter bem para conseguir amamentar o seu bebê e manter essa amamentação. Muitas vezes, gente, é nesse período da esterogestação, que são mais ou menos esses 3 primeiros meses de vida do bebê, que muitas mães desmamam. Não é à toa, né, que os nossos índices de aleitamento materno no Brasil são muito pequenos. Então, muitas vezes a gente confunde, né, pouco leite, o leite da mamãe não tá saciando esse bebê, seu leite não é bom. Por quê? Porque o bebê só quer peito, só quer colo, e algumas situações as mamães acabam introduzindo uma mamadeira, depois elas introduzem outra mamadeira, depois elas introduzem outra mamadeira em diferentes horários, e esse bebê com o tempo acaba largando o peito, né? E isso é uma coisa que lá na frente angustia as mães. Essa semana a gente atendeu 2 mães, né? 2 mães. As 2 mães, foi até assim, né? Eu falo coincidência, não existe coincidência, né? As coisas vêm para mostrar realmente para a gente o que a gente precisa refletir e pensar. As 2 mães com bebezão de 3 meses, um bebê que foi orientado, né? Essa manha da fórmula, por algum motivo lá no início, né? E essa mãe introduziu a fórmula,
e esse bebê agora com 3 meses já não está mais querendo mamar o peito. E ela, né, dessas duas situações, uma veio para quê? Para que a gente falasse o que ela poderia fazer para esse bebê não largar o peito. E a outra veio porque ela queria saber o que ela poderia fazer para aumentar a produção de leite dela agora. Então, as duas, né, estão saindo da esterogestação agora, 3 meses de vida do bebê. E foi um período que para elas foi muito cansativo, né? E elas introduziram a mamadeira, muito possivelmente, né? Porque acharam que era sinal de fome, que o leite delas talvez fosse insuficiente, talvez porque elas acharam que o leite, né, não estava satisfazendo esse bebê, introduziram a mamadeira. E agora, né, buscando uma forma de tentar manter essa amamentação. Então, por mais que às vezes seja desgastante, eu falo para vocês que vale a pena, né? Vale a pena a gente lembrar que esse alimento é aquilo que vai trazer a vida saudável para o bebê de vocês, aquilo que vai fazer com que eles cresçam, com que eles se desenvolvam. Então, muitas vezes a gente precisa, né, tirar de algum lugar essa energia para que a gente mantenha essa amamentação. Anne, e se, né, eu precisar de ajuda? Busque ajuda, independente do tempo de vida do seu bebê.